Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 13. Casamento da Virgem com José, que é instruído pela sabedoria para tornar-se o guardião do mistério. 5 de setembro de 1944. Como está bela Maria, entre suas amigas e mestras festivas, com as suas vestes de esposa. No meio delas está também Isabel, toda vestida com um linho alvíssimo, tão macio e fino que parece seda preciosa. Um cinturão feito de ouro e prata, trabalhado a burril. É formado por medalhões presos em um outro por correntinhas. Cada medalhão é um bordado feito com os fios de ouro, entremeados com os de prata, que o tempo já poliu. O cinturão cinge a fina cintura de Maria, e talvez porque ela fica muito folgado para ela, pois ela é ainda muito jovem. Está pendurado na frente, com os 3 últimos medalhões da ponta, descendo entre as pregas do vestido, que é bastante amplo e que ela vai arrastando um pouco, por ser comprido demais. Nos pés tem sandálias feitas de uma pele muito branca, com fivelas de prata. Ao pescoço, o vestido está ajustado por meio de uma correntinha com rosetas de ouro e filigranas de prata, que reproduzem em ponto pequeno a figura do cinturão e passa pelos ilhoses que estão no amplo decote, reunindo suas margens em várias dobras, e formando um belo adorno. O pescoço de Maria sobressai daquela alvura cheia de dobras, com a beleza de um caule envolto em uma gaze preciosa. E parece ficar ainda mais delgado e branco um caule de lírio, que termina no rosto lirial, que tornou-se ainda mais pálido e puro pela emoção, um rosto de hóstia puríssima. Seus cabelos já não estão mais caídos sobre os ombros, estão graciosamente dispostos em um laço com tranças, que alguns grampos de prata brunida, todos feitos em bordado de filigrama no ponto mais alto, conservam os cabelos em seu lugar. O véu materno está pousado sobre estas tranças e recai em graciosas dobras até abaixo da lâmina preciosa que está cingindo a branquíssima fronte. Ele não desce até a cintura, porque Maria não é alta como era sua mãe, e nela o véu passa abaixo dos quadris, enquanto que em Ana chegava só até a cintura. Maria não tem nada nas mãos, tem braceletes nos pulsos, mas seus pulsos são tão finos que os pesados braceletes maternos
caem até o dorso das mãos, e se Maria as sacudisse, eles cairiam no chão. As companheiras a estão contemplando de todos os lados e a admiram. Fazem um alegre chiulear de passarinhos com os seus pedidos e palavras de admiração. São de tua mãe? Antigos, não é? Que bonita! Sara está. Que bonita! Sara está à cintura. E este véu, Susana, olha que fino, e olha estes lírios tecidos nele. Deixa-me ver as pulseiras, Maria. Eram de tua mãe? Ela as usou, mas eram da mãe de Joaquim, meu pai. Ela as usou, mas era de minha mãe, era da mãe de Joaquim, meu pai. Oh, vê só, trazem o selo de Salomão, entremeado com finos raminhos de palmeira e de oliveira, e entre eles há lírios e rosas. Oh, quem terá feito um trabalho tão minucioso e perfeito? São da casa de Davi, explica Maria. São usados há séculos pelas mulheres da estirpe, que se tornam esposas e ficam de herança para a herdeira. Certo, pois tu és uma filha herdeira. Trouxeram-te tudo de Nazaré? Não, quando minha mãe morreu, minha prima levou o enxoval para sua casa, a fim de conservá-lo melhor, e agora o trouxe para mim. Onde está? Onde? Mostra-os às suas amigas. Maria não sabe como fazer. Ela gostaria de ser cortês, mas gostaria também de não ficar tirando do lugar todas as peças do vestuário, colocadas em 3 pesados baús. Em sua ajuda, intervêm as mestras. O esposo está para chegar, não é tempo de fazer confusão. Deixai-a estar quieta, que estáis causando, e ide também vós, preparai-vos. O enxame de tagarelas se afasta, um pouco amuados. Maria pode, então, ouvir a paz suas mestras, que lhe dizem palavras de louvor e de bênção. Isabel também se aproximou, e estando Maria comovida e chorando, porque Ana de Fanuel, beijando-a com um afeto verdadeiramente materno, a chamou de filha. Isabel lhe diz: Maria, tua mãe está e não está aqui. Maria, tua mãe está e não está aqui. O espírito dela está exultante junto ao teu. E olha bem, as coisas que tu estás usando te fazem sentir as carícias dela de novo. Nelas podes sentir ainda o sabor dos beijos dela. Faz muitos anos, no dia em que vieste ao templo, ela me disse: Preparai para ela as vestes e enxoval de esposa, porque quero ser sempre eu quem há de fiar os linhos e fazer-lhe as vestes de esposa, para não estar ausente no dia da alegria dela. E sabes mais de uma coisa? Nos últimos tempos, quando eu a acompanhava, todas as tardes ela queria acariciar as tuas primeiras vestes e estas que agora estás vestindo, e dizia: Aqui estou sentindo o cheiro de jasmim da minha pequenina, e aqui eu quero que ela sinta o beijo da sua mamãe. Quantos beijos ela deu neste véu, que te está sobreando a fronte. Há nele mais beijos do que fios, e quando vestires as roupas por ela tecidas, pensa um pouco que, mais do que os fios, o que a formou foi o amor da tua mãe. E aqueles colares, mesmo em horas penosas, eles foram guardados por teu pai para ti, a fim de tornar-te bela, como há de ser uma princesa do sangue de Davi nesta hora. Alegra-te, pois, Maria, porque não estás órfã. Os teus estão contigo. E tens um esposo que para ti é pai e mãe, de tão perfeito que é. Oh, sim, é verdade. É sempre que dele não posso queixar-me. Em menos de 2 meses veio 2 vezes, e hoje vem pela terceira vez, desafiando chuvas e ventanias, para vir ouvir as minhas ordens. Pensa só, as minhas ordens, eu que sou uma pobre mulher,
e bem mais nova do que ele. Ele nunca me negou nada, pelo contrário, nem espera que eu lhe peça. Parece que um anjo lhe diz o que eu desejo, e ele o diz antes que eu fale. Na última vez ele disse: Maria, acho que preferes estar na casa de teus pais, porque uma vez que és filha herdeira, tu podes fazer isso, quando o desejares. Eu irei para tua casa, só para guardar a cerimônia. Irás ficar uma semana na casa do Alfeu, meu irmão. Maria já te ama muito. E na tarde das núpcias partirá de lá o cortejo, que te acompanhará até a tua casa. Não é ser gentil? Não se importou nem mesmo que ele podia estar fazendo com que o povo ficasse falando que ele nem tem uma casa que me agrade. Para mim será sempre bem aceita uma casa, se ele estiver nela, pois ele é tão bom, mas com certeza prefiro, na verdade, a minha casa, por causa das lembranças. Oh, como José é bom! Que é que ele falou do teu voto? Ainda não me disseste nada. Não fez nenhuma oposição. Pelo contrário, ao saber de minhas razões, disse: Eu vou unir o meu sacrifício ao teu. É um jovem santo, diz Ana de Fanuel. A essa altura, o jovem santo vem entrando, acompanhado por Zacarias. Está literalmente esplêndido, todo em amarelo, ouro, e até parece tratar-se de algum soberano do Oriente. Um esplêndido cinturão segura por baixo a bolsa e o punhal. A bolsa feita de marroquim, bordado em ouro, e o punhal numa bainha também de marroquim, com frisos de ouro. Tem na cabeça um turbante, que é a cobertura de costume, como se vê ainda em certos povos da África, como os beduínos, preso por um cordão precioso, um tênue fio de ouro, ao qual estão atados pequenos maços de mirto. Ele está com um manto novo, cheio de franjas, o que lhe dá um ar majestoso, e está fulgurante de alegria. Nas mãos, traz ainda pequenos maços de mirto florido. A paz esteja contigo, minha esposa. Ele a saúda. A paz esteja com todos. E depois de ter recebido a saudação, de resposta diz: Eu vi a tua alegria no dia em que te dei aquele ramo do teu jardim. Pensei agora em trazer-te o mirto apanhado perto da gruta, de que tanto gostas. Queria trazer-te as rosas que já estão abrindo as primeiras flores em frente à tua casa. Mas as rosas duram pouco, e com tantos dias de viagem, eu teria chegado aqui só com os espinhos. A ti, querida, só quero oferecer rosas, atapetando os caminhos de flores delicadas e perfumosas, para que sobre elas possas pôr o teu pé, para que não encontre nenhuma sujeira ou aspereza. Agradeço a ti, bom homem. Como conseguiste que ele chegasse até aqui tão viçoso e bonito? Eu amarrei um vaso na sela e dentro dele pus os ramos, com as flores ainda em botão. E pelo caminho as flores foram se abrindo. E aqui estão elas, Maria. Que a tua fronte se engrinalde de pureza, que é o símbolo da esposa, mas que nunca será igual à pureza que tens no coração. Isabel e as mestras enfeitam Maria com a pequena grinalda de flores que se formou ao fixarem no lindo arco os ramalhetes cândidos de mirto e vão entremeando pequenas rosas brancas que estão num vaso posto sobre um baú. Maria se esforça para apanhar o seu amplo manto branco e colocá-lo puxado sobre os ombros. Mas o esposo a precede no gesto e a ajuda a fixar, com duas fivelas de prata, o amplo manto no alto dos ombros. As mestras arrumam as dobras com arte e amor. Está tudo pronto. Enquanto estão esperando por algo que não sei o que seja, José diz. Ele fala aproximando-se um pouco de Maria. Eu estava pensando agora mesmo no teu voto. Eu já te disse que quero partilhar dele contigo, mas quanto mais penso nisso, tanto mais vou compreendendo que não basta
o nascireato temporário, ainda que seja renovado muitas vezes. Eu te compreendi, Maria. Eu ainda não mereço a palavra da luz, mas dela um murmúrio já está chegando aos meus ouvidos. É isto que me está levando a entender o teu segredo, pelo menos em suas linhas mais expressivas. Eu sou um pobre ignorante, Maria. Sou um pobre operário. Não entendo de letras, nem possuo tesouros, mas aos teus pés quero pôr o meu tesouro para sempre. A minha castidade é absoluta para poder ser digno de estar ao teu lado. Ó Virgem de Deus, irmã, esposa minha, jardim fechado, fonte selada, como diz o nosso avô, que talvez tenha até escrito o cântico. Tendo-te à frente de teus olhos, eu serei o guardião deste jardim de aromas, no qual se encontram as mais finas frutas, do qual jorra uma nascente de água viva, com um ímpeto suave. A tua doçura, ó minha esposa, que com sua candura me conquistaste o espírito, ó toda bela, bela mais do que uma aurora, sol que resplandece, porque o teu coração resplandece, ó toda cheia de amor pelo teu Deus, e pelo mundo ao qual queres dar o Salvador, com o teu sacrifício de mulher. Vem, amada minha, e a toma delicadamente pela mão, levando-a rumo à porta. Todos os outros os acompanham, e do lado de fora se reúnem todas as companheiras da festa, todas de branco e com véus. Vão pelos pórtios e pórticos, por entre a multidão que os observa, até chegarem a um ponto que não é ainda o templo, mas parece quase um salão usado para o culto, pois aí se vêem lâmpadas e rolos de pergaminho, como nas sinagogas. Os dois esposos vão até a frente de uma estante, semelhante a uma cétrada, e lá se detêm. Os outros se colocam em ordem atrás delas. Ao fundo se aglomeram outros sacerdotes e os curiosos. O sumo sacerdote está entrando solenemente. Há um murmúrio entre os curiosos. E é ele que vai celebrar o casamento? Sim, porque é de sangue real e sacerdotal. A esposa, Flor de Davi e Arão, é virgem do templo. O esposo é da tribo de Davi. O pontífice põe a mão direita da esposa e do esposo e os abençoa solenemente. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó esteja convosco. Que ele vos una e que se realize em vós a sua bênção, dando-vos ele a sua paz e uma numerosa descendência, uma vida longa e uma morte feliz no seio de Abraão. Depois ele se retira, com a mesma solenidade que entrou. Fizeram-se as promessas mútuas. Maria já é esposa de José. Todos saem, e sempre em perfeita ordem, vão até a sala onde é lavrado o contrato de núpcias, no qual se diz que Maria, filha herdeira de Joaquim de Davi e de Ana de Arão, entrega como dote ao seu esposo a sua casa com os seus bens, os enxovais e todos os outros bens que ela herdou do seu pai. Tudo terminou. Os esposos saem para o pátio e o atravessam, indo para a saída, que fica perto do quarteirão das mulheres que trabalham no templo. Um carro de boi, bem cômodo e pesado, está à espera deles. Sobre o carro está estendido um toldo de proteção, onde se encontram também os pesados baús de Maria. Despedidas, beijos, lágrimas, bênçãos, conselhos, recomendações, e depois Maria sobe com Isabel, colocando-se no centro do carro. Na frente estão José e Zacarias. Já tiraram os mantos de festa e todos se envolveram num grande manto escuro. O carro parte ao trote pesado de um cavalo grande e escuro. Os muros do templo vão ficando longe, depois também os da cidade, e vão chegando os campos novos e verdejantes, cheios de flores dos primeiros dias da primavera, com as plantações já crescidas a um bom palmo do chão, mostrando suas folhinhas leves, que a brisa ligeira formam ondas, parecendo esmeraldas,
soltando um cheiro mesclado das flores dos persegueiros e das macieiras, junto com o cheiro de trevos e do poejo selvagem. Maria está chorando baixinho, debaixo do seu véu, e de vez em quando afasta a cortina do toldo para olhar mais uma vez o templo, que vai ficando sempre mais longe, e a cidade que ela está deixando para trás. A visão termina assim. Jesus diz: Que é que diz o livro da sabedoria? Cantando os louvores dela, na sabedoria está de fato o espírito da inteligência, santo, único, múltiplice, sutil, e continua enumerando os dotes dela, para terminar o período com estas palavras: que tudo pode, tudo prevê, que compreende todos os espíritos, inteligente, puro, sutil. A sabedoria penetra com a sua pureza, é um vapor da virtude de Deus. Por isso, nada há de impuro. Imagem da bondade de Deus. Mesmo sendo única, tudo pode, imutável. Renova todas as coisas, comunica-se às almas santas e forma os amigos de Deus e os profetas. Tu viste como José, não por uma cultura humana, mas por uma instrução sobrenatural, sabe ler no livro selado da Virgem Imaculada e como se aproxima as verdades proféticas com a sua visão de um mistério sobre-humano, no qual os outros viam apenas uma virtude. Impregnado dessa sabedoria, que é vapor da virtude de Deus, de uma certa emanação do Onipotente, ele se dirige com espírito seguro no mar desse mistério de graça que é Maria. Aprofunda-se com ela em conversações espirituais, nas quais, mais do que com os lábios, são os seus dois espíritos que falam um ao outro, no sagrado silêncio das almas, onde só Deus ouve as vozes, e só as percebem aqueles que são agradáveis a Deus, porque são seus servos fiéis, e dele estão plenos. A sabedoria do justo, que aumenta pela união e proximidade daquela que é a toda graça, prepara-o para penetrar-nos nos segredos mais altos de Deus, e para poder cuidar e defendê-los das insídias do homem e do demônio. Por enquanto, a sabedoria lhe dá um novo vigor. Do justo faz um santo, do santo faz um guardião da esposa e do filho de Deus. Sem faltar com a reverência para com o selo de Deus, ele, o casto, que agora leva sua castidade até um heroísmo angelical, pode ler a palavra de fogo escrita sobre o diamante virginal pelo dedo de Deus. Nele lê aquilo que a sua prudência não diz, mas que é muito maior do que o que Moisés leu nas tábuas da pedra. E para que nenhum olho profano, nem de leve, se atreva a tocar no mistério, ele se põe como selo sobre o selo, como o arcanjo de fogo sobre a entrada do paraíso, dentro do qual o Eterno acha as suas delícias, passeando à brisa da tarde e falando com aquela que é o seu amor. Bosque de lírios em flor, aura impregnada de aromas, aragem fresca da manhã, estrela de rara beleza, delícia de Deus. A nova Eva está lá, diante dele, não osso de seus ossos, nem carne de sua carne, mas companheira de sua vida, arca viva de Deus, a qual é recebida por ele, de Deus para que a guarde, e a entregue a Deus, tão pura como quando a recebeu. Esposa de Deus, era o que estava escrito naquele livro místico de páginas imaculadas. E quando, na hora da prova, a suspeita subiu para ele, para atormentá-lo como homem e como servo de Deus, sofreu como nenhum outro, pela suspeita de ter havido um sacrilégio. Contudo, essa foi a prova que estava por vir. Por enquanto, nesse tempo de graça, ele vê e se coloca ao serviço sincero de Deus. Depois virá a tempestade da provação, como para com todos os santos, a fim de serem provados e transformados em cooperadores de Deus.
O que se lê no Levítico? Diz a Arão, teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário, além do véu, diante do propiciatário que está sobre a arca, porque eu apareço sobre o propiciatário de uma nuvem e ele poderá morrer. Se antes não tiver feito estas coisas, oferecer um novilho pelo pecado e um carneiro em holocausto, vestir a túnica de linho e com calças de linho cobrir sua nudez. Com efeito, José entra quando Deus quer e quando Deus quer no santuário de Deus, além do véu que encobre a arca e sobre a qual paira o Espírito de Deus, e se oferece a si mesmo, oferecendo o cordeiro holocausto pelo pecado do mundo e expiação por esse pecado. E assim faz, estando vestido de linho, e com os seus ombros viris mortificados, para abolir a sensualidade que uma vez no princípio dos tempos triunfou, lesando o direito de Deus sobre o homem, mas que agora vai ser calcada no filho, na mãe e no pai adotivo, para reconduzir os homens à graça e reintegrar a Deus o seu direito sobre o homem. E faz isso com a sua perpétua castidade. José não estava no Gólgata? Pensais, então, que ele não estava entre os corredentores? Em verdade vos digo que ele foi o primeiro dos corredentores e por isso ele é grande aos olhos de Deus, grande pelo sacrifício, pela paciência, pela constância e pela fé. Qual fé foi maior do que a de quem acreditou sem ter visto os milagres do Messias? Louvor seja dado ao meu Pai adotivo, exemplo para vós naquilo que mais vos falta: pureza, fidelidade e amor perfeito. Ao magnífico leitor do livro selado, instruído pela sabedoria, para saber compreender os mistérios da graça, e eleito para guardar a salvação do mundo contra as insídias de todos os inimigos. Capítulo 14. Os esposos chegam a Nazaré. 6 de setembro de 1944. O céu muito azul de um fevereiro sereno se estende por sobre as colinas da Galileia. São emanas estas colinas que nesta fase da Virgem Menina eu ainda não tinha visto, mas que agora já são tão familiares aos meus olhos como se eu tivesse nascido entre essas colinas. Na estrada mestra, agora a temperatura está agradável, por causa da chuva que parece ter caído na noite passada. Na estrada não há poeira, nem lama, está firme e limpa como uma rua de cidade, e vai se estendendo por entre duas sebes de espinheiro alvar em flor. A neve que caiu veio trazendo dos bosques um cheiro levemente amargo, mas depois foi desfeita pelas singulares aglomerações dos cactos de folhas grossas e em forma de pequenas pás, todas rígidas e cheias de espinhos, ornadas com as grandes granadas que são os seus estranhos frutos, nascidos sem pedênculos, mas saindo diretamente das folhas, as quais, pela cor e pela forma, me fazem lembrar das profundezas do mar, dos bosques de coral e das medusas, ou de outros bichos dos mares profundos. As sebes, cuja função é separar as várias propriedades estendidas em todas as direções, formando um esquisito desenho geométrico cheio de curvas e de ângulos, de losângulos, quadrados, semicírculos e triângulos de agudezas e obtusidades incríveis, um desenho todo borrifado de branco, como uma fita excêntrica estendida ao longo dos campos como sinal de alegria, e sobre a qual voam, piam e cantam centenas de passarinhos de toda espécie, na alegria do amor, ou no trabalho da construção de seus ninhos. Adiante das sebes estão os campos, com os trigais já mais crescidos do que os dos campos da Judéia, prados já cobertos de flores,
como uma resposta às nuvenzinhas que passam ligeiras pelo céu e que o pôr do sol se torna ou róseas ou de um lilás delicado, um roxo pervinca, um apalino azulado, um laranja coral. Assim também, as centenas de nuvens vegetais, com suas árvores frutíferas, são brancas róseas, vermelhas e em todas as nuances das cores brancas, rosa e vermelha. O suave vento da tarde, as primeiras pétalas das árvores floridas borboleteiam pelo ar e vão caindo, parecendo enxames de pequenas borboletas, à procura do pólen, sobre as flores dos campos. Entre uma árvore e outra, nos sarmentos das videiras, ainda nuas, nas pontas onde o sol bate, as primeiras folhinhas vão se abrindo aos poucos, ingênuas, assombradas e palpitantes de vida. Plácido em seu acaso, o sol está para sumir no horizonte, e o céu, já tão bonito em seu azul, torna-se de um azul mais claro com os raios de luz. Lá está longe e brilhando o branco das nuvens, das neves do Monte Hermon e de outros picos mais afastados. Um carro de boi está indo pela estrada. É o carro que leva José e Maria com os seus primos. A viagem está chegando ao fim. Maria olha com aqueles olhos cheios de ansiedade de quem quer conhecer, ou melhor, reconhecer aquilo que ela já viu, mas que não se lembra mais. E sorri quando alguma sombra de lembrança volta à sua memória e se detém, como uma luz que mostra esta ou aquela coisa, este ou aquele ponto. Isabel, Zacarias e José ajudam a Maria a se lembrar, mostrando uma elevação do terreno ou uma ou outra casa. Desta forma, Nazaré começa a despontar, estendida por cima das ondulações de sua colina. Olhada pelo lado esquerdo do sol poente, Nazaré se mostra a cor branca, rosada de suas casinhas largas e baixas, com seus terraços sobrepostos. Algumas delas atingidas em cheio pelo sol. Parecem estar para pegar fogo, pois a fachada fica tão vermelha como o sol, que incendeia até a água dos regos e dos poços rasos. Quase sem peitoral, por onde os cânticos com água para casa e os odres para a horta sobem chiando. Meninos e mulheres aparecem à beira da estrada para olhar o carro, saúdam José, que é muito conhecido, mas depois ficam perplexos e atemorizados ao verem os outros três. Quando chegam a entrar na pequena cidade propriamente dita, não encontram mais nenhuma perplexidade nem temor. Muitas pessoas de todas as idades estão na entrada da cidade, sob um arco rústico com flores e folhagens. Mal o carro de boi aponta atrás do cotovelo formado pela última casa construída enviesada, ouve-se um trilhar de vozes agudas, acompanhado pelo rumor de ramos e flores agitados. São as mulheres e as crianças de Nazaré, que saúdam os esposos. Os homens mais sisudos estão atrás da cerca viva dos cantores, saudando-os com moderação. O carro já foi descoberto, pois tiraram o toldo, antes de chegarem à cidade, visto que o sol não mais incomodava. E Maria sim tem a oportunidade de ver melhor a sua terra natal. Portanto, agora, ela também aparece em sua beleza como uma flor, branca e loira como um anjo. Ela sorri com bondade para as crianças, que lhe jogam flores e beijos, para as jovens da sua idade, que a chamam pelo nome, para as esposas, para as mães, para as velhas, que a abençoam cantando. Ela faz uma inclinação para os homens, e especialmente para um que parece ser o rabino, ou a pessoa mais influente da cidade. Enquanto isso, o carro continua lentamente pela rua principal, acompanhado durante um bom tempo pela multidão para a qual aquela chegada foi um agradável acontecimento. Aqui está a tua casa, Maria, diz José, mostrando com o chicote
que está em sua mão, uma casinha que fica precisamente ao pé de uma das ondulações da colina, tendo aos fundos um belo e vasto jardim todo florido, e que termina em um pequenino olival. Do outro lado está a costumeira sebe, com o espinheiro alvar e as cactáceas, marcando o limite da propriedade. Os campos que antes pertenciam a Joaquim estão atrás da sebe. Como estás vendo, te restou pouca coisa, diz Zacarias. A doença de teu pai foi longa e se gastou muito com ela. Também se gastou bastante com as despesas para reparar os prejuízos dados por Roma. Estão vendo? A estrada feita pelos romanos levou os três principais cômodos da casa, deixando-a muito diminuída. Para torná-la mais ampla, sem que fossem necessárias despesas excessivas, foi aproveitada uma parte do monte onde há uma gruta. Era lá que Joaquim guardava as suas provisões, e Ana aos seus teares. Tu farás aí o que achares bom. Oh, que seja pouca coisa, não tem importância. Sempre para mim bastará. Eu vou trabalhar. Não, Maria, é José que está falando. Eu é que trabalharei. Tu não farás mais do que tecer e costurar as coisas da casa. Eu estou jovem e forte, e sou teu esposo. Não me faças ficar envergonhado com o teu trabalho. Farei como queres. Sim, neste ponto eu quero. Em qualquer outra coisa, o teu desejo é lei, exceto isto. Chegaram, o carro para. Duas mulheres e dois homens, respectivamente com os seus 40 e 50 anos, estão à porta, rodeado por muitas crianças e adolescentes. A paz de Deus esteja contigo, Maria, diz o homem mais velho, enquanto uma das mulheres se aproxima de Maria, a abraça e beija. É o meu irmão Alfeu e Maria, sua mulher, e estes são os filhos dele. Vieram de propósito para te fazerem festa e para te dizerem que a casa deles é tua, se quiseres, diz José. Sim, vem, Maria. Se te for penoso ficar vivendo sozinha, o campo é belo na primavera, e nossa casa fica no meio dos campos em flor, entre as outras flores. Tu serás a mais bela, diz Maria de Alfeu. Eu te agradeço, Maria. Eu iria de muito boa vontade. Irei em alguma oportunidade. Irei sem falta para as núpcias. Mas estou com tanto desejo de ver e reconhecer a minha casa. Eu a deixei quando ainda era pequena e tinha perdido a sua lembrança. Agora eu a reencontro. Parece-me reencontrar a minha mãe, que se foi, e o meu amado pai, com o eco de suas palavras e o perfume do seu último suspiro. Parece-me estar mais órfã, porque tenho de novo, ao redor de mim, o abraço destas paredes. Compreende-me, Maria? Maria está um pouco com pranto na voz e nos olhos. Maria de Alfeu lhe responde: Como quiseres, querida. Quero que me consideres irmã e amiga e também um pouco mãe, porque sou muito mais velha do que tu. A outra mulher vem para a frente. Maria, eu te saúdo. Sou Sara, amiga de tua mãe. Eu te vi nascer, e este é o Alfeu, sobrinho de Alfeu, e grande amigo de tua mãe. O que eu fiz por tua mãe, farei por ti, se quiseres. Estás vendo? A minha casa é a que está mais perto da tua, e os teus campos agora são nossos. Mas se quiseres vir, faze-o a qualquer hora. Nós abriremos uma passagem na sebe e estaremos juntas, mesmo se estiver cada uma em sua casa. Este é o meu marido. Eu vos agradeço a todos e por todo o bem que desejastes aos meus e desejais a mim. Que o Senhor Onipotente vos abençoe por isso, diz Maria. As caixas pesadas são descarregadas e levadas para casa. Entram. Agora eu reconheço a casinha de Nazaré como é vista mais tarde, na vida de Jesus Cristo. Como costume, José toma Maria pela mão para entrar na casa. Na entrada, ele lhe diz: Agora, na soleira desta porta, quero de ti uma promessa: que qualquer coisa que te aconteça ou que te suceda, não tenhas outro amigo, outra ajuda para a qual te voltes, a não ser José, e que,
Por nenhum motivo tenhas que ficar te atormentando sozinha. Eu sou tudo para ti, lembra-te disso. E será a minha alegria tornar feliz o teu caminho, pois se a felicidade nem sempre depende do nosso poder, pelo menos posso tornar este caminho para ti calmo e seguro. Prometo, José. Abrem-se as portas e janelas. Os últimos raios de sol, curiosos, entram. Maria tirou o manto e o véu, porque tendo por enquanto tirado só as flores de mirto, ainda está com as vestes das núpcias. Sai para o jardim florido e fica olhando, sorri e, sempre segura pela mão de José, dá uma volta pelo jardim. Parece estar tomando de novo posse de um lugar perdido. José fala de seus trabalhos. Estás vendo? Aqui eu fiz uma cava para receber a água da chuva, pois estas videiras sempre sofrem com o calor. Eu cortei os ramos mais velhos desta oliveira para dar-lhe um novo vigor. Pus no lugar definitivo estas macieiras, porque duas delas já estavam mortas. Mais adiante, plantei duas figueiras. Quando elas crescerem, protegerão a casa do ardor do sol e dos olhares dos curiosos. A armação da parreira é a antiga, nada mais fiz do que mudar os mourões, que estavam podres, e trabalhar com a tesoura. Espero que esta parreira dê muita uva, e aqui olha, enquanto a leva orgulhoso para a encosta que se ergue atrás da casa, cercando o pomar do lado norte. Aqui escavei uma pequena gruta, reforçando-a para que, quando estas plantinhas pegarem, fique quase igual àquela que tinhas. Falta a nascente, mas eu espero trazer até aqui um fio de água da nascente. Vou trabalhar nas longas tardes de verão, quando eu vier te ver. Mas como? Diz Alfeu. Não ireis casar-vos neste verão? Não, Maria quer fiar os tecidos de lã, as últimas coisas que estão faltando para o enxoval. E eu estou contente que seja assim. Maria é tão jovem que esperar um ano ou até mais não é nada. Enquanto isso, ela se vai acostumando com a casa. Ora, ora, tu sempre foste um pouco diferente dos outros, e ainda continuas o mesmo. Não sei se poderia haver alguém que não tivesse pressa em ter por mulher uma flor como Maria, e tu ainda queres esperar meses. Alegria longamente esperada é a alegria mais intensamente gozada, responde José com um amável sorriso. O irmão encolhe os ombros e pergunta: E então, quando achas que sairá o casamento? Quando Maria fizer 16 anos, depois da festa dos tabernáculos. Assim serão doces as tardes de inverno para os novos esposos. E sorri outra vez, olhando para Maria. É um sorriso suave, que faz parte de uma combinação secreta, faz parte de uma castidade fraterna e consoladora. Depois José retorna ao seu passeio. Este é o grande quarto do lado do monte. Se achas bom, dele farei a minha oficina. Quando vier aqui, e ele está perto da casa sem fazer parte dela. Assim não perturbarei ninguém, fazendo barulho ou desordem. Mas se quiseres de outro modo. Não, José, está tudo muito bom assim. Tornam a entrar em casa e acendem as lâmpadas. Maria está cansada? Diz José. Deixemo-la descansar com os primos. Todos se despedem. José fica ali ainda alguns minutos e fala com Zacarias em voz baixa. Teu primo deixa contigo Isabel por algum tempo. Estás contente? Eu, eu sim, porque ela vai te ajudar, para que tornes uma perfeita dona de casa. Com ela poderás pôr em ordem, como gostas, as tuas coisas e as tuas alfaias, e eu virei todas as tardes também para te ajudar. Com ela poderás ir comprar lã e o mais que for preciso. Eu responderei pela despesa. Lembra-te que prometeste-me procurar para tudo. Adeus, Maria. Dorme o primeiro sono nesta tua casa, e o anjo de Deus torne o teu sono tranquilo. O Senhor esteja sempre contigo. Adeus, José. Que tu também estejas sob as asas do anjo de Deus. Obrigada, José, por tudo. Na medida que eu puder, vou te dar, com o meu amor, uma compensação ao teu amor por mim.
José saúda os primos e sai. E com isto cessa a visão. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.